paz do Senhor Jesus, meu amado. Bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos falando sobre o livro de Miqueias, as profecias de Miqueias. Então, pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ore ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Nós já estamos no capítulo 5 e aqui o profeta Miqueias fala sobre um rei. Não aquele rei que estava lá, mas um rei de verdade. A promessa de um rei verdadeiramente vindo de Deus e em conformidade com a vontade de Deus. A vitória viria, sim, mas agora a cidade estava cercada. Bom, os assírios já estavam devastando toda a parte de Israel, a parte de Judá, todos os dois reinos. Já haveria o cativeiro para Israel, e isso vai acontecer dali a pouquinho, e o rei vai ser ferido na face. Ora, pois muito bem, esta vara normalmente ela significa poder, significa autoridade. Ferir a face é humilhar. Então, o rei seria humilhado por uma autoridade, por um poder. O que Miqueias está falando aqui é que, tudo bem, o futuro está trazendo vitória, mas agora nós vamos ter que enfrentar o cerco e a vergonha. Este rei agora não tem condições. Ele não pode proteger o povo, ele não pode defender o povo, ele não pode salvar o povo de Deus. Mas o próximo, sim, o rei futuro, ele sim reinará supremo. E ele não será envergonhado, ele não será humilhado. Então, este é o sentido da primeira passagem aqui do capítulo 5. Este futuro rei, ele vai nascer numa cidade chamada Belém, Belém Efrata. Então, o amado está vendo aqui, esta é a cidade de Jerusalém. Jerusalém está colocada aqui, neste ponto, e a 8 quilômetros nós vamos ter Bet-Lehem. Bet-Lehem. Bet, casa, Lehem, pão, casa do pão, ou Belém. Ela é chamada também, essa região toda aqui, é chamada de Belém Efrata. Belém Efrata porque existiam outras localidades que poderiam ser confundidas com esta Belém. Esta Belém, portanto, era o Efrata, né? Portanto, era o nome mais antigo que tinha para diferenciar. Era uma cidade pequena, era uma cidade insignificante. Se nós formos pensar em Jerusalém, Siquém, Hebrom, ou seja, era uma cidade que ninguém dava importância. Mas é desta cidade que ninguém dava importância é que haveria de nascer o rei messiânico. Nos tempos antigos, portanto, ele está falando de tempo antigo no sentido de eternidade lá para trás. Tempo antigo é eternidade lá para trás, por quê? Como assim eternidade lá para trás? Porque Deus é eterno. Ora, a partir do momento em que nós contamos o tempo, e quando nós começamos a contar o tempo? Quando Deus criou os luminares, quando Deus criou o sol, lua, nós estabelecemos então uma cronologia. Mas antes de Deus estabelecer
datas, cronologia, tempo. Havia eternidade lá para trás, como haverá eternidade lá na frente, quando o Sol, a Lua, todos os planetas serão destruídos lá no Apocalipse. Então nós acabamos com o tempo. Então existe um momento em que o tempo começa e um momento em que o tempo termina. Ora, quando ele fala de tempos antigos, ele está falando dessa eternidade, antes do tempo começar. Antes do tempo começar, o Messias já existia. Então, lembre-se que no Gênesis está escrito assim: façamos o homem à nossa imagem. Isso é plural. Portanto, Deus está falando para fazer, portanto, o verbo. João nos diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Portanto, o Messias que haveria de vir em carne, ele já era pré-existente. Quando? Na eternidade, nos tempos antigos. Ora, estas pessoas, portanto, que hoje são corruptas no tempo de Miqueias, eles seriam entregues a todos aqueles que fariam a justiça. Deus entrega aos assírios, Deus entrega aos babilônios e depois Deus entrega aos romanos lá no tempo de Jesus, até que Jesus nascesse. Depois dos romanos, não houve mais nenhum povo que dominou Israel. Então, nós temos assírios, nós temos babilônios, nós temos romanos. Depois disso, o povo não esteve mais em cativeiro. Não houve mais cativeiro. Claro, se o amado observar um momento histórico em que o nazismo fez o Holocausto, ali o povo não estava em cativeiro, o povo estava sendo destruído. Era diferente. E ele fala de uma grávida. Veja que Deus ele está dizendo através do profeta que haveria um vaso escolhido. Este vaso era a mulher que foi escolhida para gerar o Messias, para dar a luz ao Messias. Então não era qualquer pessoa e não era em qualquer lugar, não era em qualquer época. Havia especificidade em tudo isso. Quando ele fala de restante dos seus irmãos, a gente tem uma dúvida aqui para saber quem eram esses irmãos, quem eram os restantes dos seus irmãos. Alguns dizem que não, eram os leais a Deus, o restante, aquele que não se contaminou. Mas pode ser aqueles que foram separados e levados para o cativeiro, que foram ser purificados no cadinho de Deus, conforme a gente explicou no vídeo passado, e que seriam devolvidos ao convívio. Portanto, esta volta, ela é uma volta física do êxodo que estava acontecendo, o segundo êxodo que estava acontecendo de sair da Babilônia e voltar para a terra, ou também pode significar a conversão verdadeira a Deus, que não precisava ser através do êxodo, poderia ser um movimento onde ele estivesse, uma conversão verdadeira a Deus, um voltar-se para Deus. Quando ele fala de rebanho nesta passagem, ele está falando sobre o povo. Tá? Olha que coisa interessante, essa expressão de governante ser o pastor e o povo ser o rebanho, ela volta a acontecer. Então, nós vamos encontrar escritos que falam sobre isso, mas principalmente nós vamos encontrar uma volta a este simbolismo
em Jesus. Jesus é que fala. Ele ser o bom pastor, ele ser o pastor e o povo, o rebanho, as ovelhas que estavam sofrendo. Ao falar de caráter, ele está falando do nome do Senhor. O nome do Senhor, ele revela o caráter de Deus. Tanto isto é que nós vamos observar que à medida em que Deus se dá a conhecer, se deixa conhecer pelo homem, nós vamos observar nomes diferentes para Deus. Então, ao conhecer o nome, o israelita tinha, os povos daquela época tinham esse costume. Ao conhecer o nome, nós conhecíamos o caráter da pessoa. Então, o nome do Senhor aqui, ele está falando do caráter de Deus, ele está falando da força de Deus, ele está falando dos atributos de Deus. No nome do Senhor, ou seja, nos atributos de Deus, nas características, no caráter de Deus, na sua santidade, na sua soberania, no seu poder, na sua provisão, na sua proteção. Né? Então, tudo isso está resumido em o nome do Senhor. Miqueias está olhando para o futuro. Miqueias está olhando para além desta vida. Miqueias está olhando para um reinado que começa com a segunda vinda de Jesus. Então aqui nós já vamos encontrar profecias que falam sobre isso. Óbvio, à medida que nós vamos nos aproximando de Jesus, quando Jesus vier, as coisas vão ficando cada vez mais claras. Isso não quer dizer que nós já sabemos de tudo. Não. Até em Apocalipse, que foi a última revelação, nós ainda não temos detalhes sobre a segunda vinda de Jesus. E é nessa parte que há uma interrupção. Enquanto Miqueias está falando isto tudo, o povo se insurge, o povo provoca, o povo interrompe a profecia de Miqueias. Né? Eles não têm certeza porque está tudo muito bem, está tudo tão bem, nós estamos vivendo em paz, segundo os profetas da época, que nós já falamos sobre eles, né? E nós vamos observar que não era tanto assim. Como não há certeza de invasão? Ah, sim, Miqueias só não sabia quando. Porque, veja, durante o reinado de Jotão, Acás e Ezequias, que foi o ministério de Miqueias, só os assírios invadiram a Palestina, toda aquela região, durante 5 vezes. E eles, inclusive, invadiram o território de Judá. Não Jerusalém, porque o que eles estavam confiantes é que tudo podia cair em volta deles, mas menos Jerusalém. Jerusalém não ia cair porque era a morada do Senhor. Então Miqueias, ele tinha que também trabalhar, ele tinha que também discutir sobre uma certeza que não era certeza, não havia paz. Em 722, só para o amado ter uma ideia, Senaqueribe, quando tenta conquistar na primeira, né, na primeira derrubada de Samaria, ele leva de uma vez, ele leva mais de 27 mil cativos. E eles falam de 7 pastores e 8 príncipes. O que quer dizer isso? Estes números não têm um significado muito específico. Eles estão aqui para indicar que haveria um grande número de líderes que se oporiam ao rei pastor, ao verdadeiro rei. Então, 7 pastores e 8 príncipes, ou seja, muita gente estaria contra
o Messias. Miqueias fala de Nimrod. Nimrod é o local de nascimento da Síria, porque a Síria, o local ali, o reino da Síria e as cidades iniciais, ela foi fundada por Nimrod, filho de Cuxi, que era o primogênito de Cam. Lembrem-se da história de Noé e que Cam foi amaldiçoado por Noé. Por que a Síria tomou o nome de Assíria e não de Nimrod, que foi o seu fundador? Que normalmente o fundador dá nome à cidade, porque a Síria vem do nome Assur, que era um dos deuses daquela localidade. Miqueias escuta isso tudo e ele responde com a autoridade do Senhor. O profeta insiste que Judá vai ter o mesmo destino de Israel. E a gente vai ver isso. Quase 100 anos depois, isso efetivamente vai acontecer. Vai acontecer não pelas mãos da Assíria, mas vai acontecer pelas mãos da Babilônia. Ele fala de orvalho. O orvalho é uma bênção que Deus manda, principalmente quando nós estamos falando de um clima desértico, onde não há chuva. Então, o poder de Deus aqui, o orvalho, a bênção de Deus aqui, desceria sobre as nações. Então, é isso que ele está falando de orvalho. Tá? Ele fala também um outro simbolismo, que é o leãozinho. Tem o mesmo sentido. O leãozinho fala de pisar e despedaçar a presa. Então, o orvalho, a bênção mandada por Deus, mais para frente, será a própria Judá que vai atacar as nações com o aval do Senhor, isso mais lá na frente, tá? Desceria sobre as nações como um orvalho, como um ataque irresistível de Judá, exatamente como um leãozinho faria, despedaçando absolutamente tudo. E aí haveria o espalhar. Bom, o espalhar por espalhar pode ser positivo, pode ser negativo. Pode ser uma bênção, espalhar para o mundo todo, sendo bênção espalhada pelo Senhor, mas também pode ser uma maldição, dependendo de como estas nações dispensam tratamento ao povo de Deus. Porque Deus diz a Abraão: eu abençoarei os que te abençoarem e eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. A mesma coisa posso dizer do povo de Deus? Sim, eu abençoarei os que te abençoarem, eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então, bênção ou maldição vai depender do jeito que tratar o povo de Deus. Pode ser bênção, espalhar por todo mundo como uma bênção, ou pode ser uma maldição, levar o povo sofrer por todo o mundo. A promessa divina é que o Senhor eliminaria. Eliminar. A palavra que ele usa aí é karat. Karat significa cortar, decepar, matar, destruir. O pecado vai trazer a ira, vai trazer o juízo de Deus. E isso vai cair sobre o que é pecado, sobre aquele que é pecador. Então, esta ira de Deus é revelada na punição e na purificação, porque alguns serão destruídos, alguns serão purificados. Os destruídos para a destruição, os purificados para a salvação. Deus vai julgar através do instrumento que ele levantar. E naquele dia, o dia do Senhor, o dia de Yahvé,
Nós já falamos sobre eles, sobre esse dia, muitos profetas falaram sobre esse dia, né? Ele fala do dia do julgamento. Aqueles que para destruição serão destruídos, aqueles que para a salvação serão salvos. Então, todos os armamentos, a magia, os ídolos, tudo isso seria destruído pelo Senhor. Cavalos e carros significam instrumentos de guerra. Eles também serão destruídos. Cidades e muros significa instrumento, estrutura de defesa da cidade. Elas também seriam destruídas. Então não tem cavalo, não tem carro, não tem cidade, não tem muro, não tem absolutamente nada. Os cavalos em Israel, no reino anterior, foi introduzido por Salomão e eles eram um símbolo de uma dependência na força, na sabedoria humana, na força do cavalo e não em Deus. Ele vai dizer que vai resgatar da tua mão. A mão aqui era a forma que eles faziam as suas previsões, os seus presságios, a sua magia, eles usavam as mãos. Então, isto era retirado da mão deles. E o que mais? Também todas as imagens de escultura, colunas, que eram aqueles obeliscos construídos sobre os túmulos em honra a um deus, né? Postes, que eram os postes ídolos ou troncos de árvores colocados em pé, representando divindades, né? As cidades que eram agora tidas como especiais, como a cidade de Davi, o templo, ou seja, eles passaram a cultuar a cidade e não ao Deus da cidade, que era Deus mesmo, o templo e não ao seu morador, né? Deus vai agir com ira, vai agir com furor, com violência, causando danos, né? As palavras de Deus aqui, amados, elas são chamado. Chamado para quê? Para ouvir também. Mas o ouvir, Shema, ó Israel. O Senhor é o seu Deus, é o único. Então, Deus está dizendo, ouça, mas ouça no sentido de obedecer. E aqui, amados, quem tem ouvidos, ouça a voz do Senhor. Amém? Bons estudos.